Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal, o Bom Pastor Conecte. Nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, nós estamos celebrando hoje a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. A importância de celebrar este momento de uma igreja viva, de uma igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deu a Pedro para poder conduzi-la em sua barca, podemos dizer assim. E essa festa da Cátedra de São Pedro se torna muito oportuno para nós, para podermos então olhar a edificação da igreja, nós como pedras vivas, para professarmos a nossa fé, assim como Pedro muito bem professou. Assim nós acolhemos o evangelho desta festa da Cátedra de São Pedro, nessa segunda-feira, que está em Mateus capítulo 16, de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, diante deste evangelho, ao celebrarmos a festa da Cátedra de São Pedro, nós somos chamados a professar a nossa fé, renovar a nossa fé, tendo consciência de quem é Jesus. Ter essa consciência nos faz segui-lo, porque quanto mais conhecemos, mais o amamos, quanto mais o amamos, mais queremos servir ao Senhor. Então, dessa forma, Jesus, ele acolhe a resposta de Pedro, né? Até mesmo reconhecendo que não é o ser humano que revelou isso, mas o próprio Deus, o próprio Senhor, junto dele, a própria ação do Espírito Santo que veio sobre Pedro para anunciar, né, o próprio Pai que está nos céus, como Jesus mesmo fala no Evangelho. E Jesus, ele sentiu confiança em Pedro, por isso dá a ele a missão de ser uma pedra viva. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa confiança no discípulo para a edificação da fé. Dessa forma, nós somos chamados também, com as nossas atitudes, oferecer ao Senhor também no nosso coração o sentido desta confiança, da fidelidade, do compromisso, do serviço, da evangelização, da pastoral, algo que nos faz justamente ser ligados aos céus, né? Tudo que nós fizermos cá na terra, que seja para a edificação da vida eterna, para alcançarmos a graça da glória de Deus. Para isso, então, somos nós chamados também a assumir nesse dia o sentido de sermos pedras vivas e não ser pedras de tropeço, que depois dessa profissão de fé, quando Jesus começou até mesmo a falar, anunciar sua paixão,
o mesmo Pedro que mais cedo professou a fé, ele se sente no direito de repreender a Jesus. Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, ele volta para Pedro e disse: vai para longe de Satanás, porque qual que é a obra de Satanás? É poder não deixar que Cristo seja glorificado. E aí nós entendemos claramente esta repreensão de Jesus a Pedro, né? Vai para longe, né? De poder até mesmo não deixar que as coisas do mundo falem mais alto que as coisas de Deus. Daí nós entendemos os desígnios de Deus, a vontade de Deus sobre toda a nossa vida, sobre toda a Santa Igreja. Que ao celebrarmos essa festa da Cátedra de São Pedro, possamos ser edificados como igrejas vivas nas nossas comunidades, nas nossas famílias, e ser um sinal do amor de Deus com uma fé viva, tendo total consciência de quem é Jesus de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José e pela intercessão de São Pedro Apóstolo, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma boa segunda-feira na presença de Deus. Um meu abraço com muito carinho e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.